Na Rádio Câmara 103,5, começa o programa Cultura em Foco. O programa Cultura em Foco é uma parceria entre a Câmara Municipal de Sete Lagoas e da Secretaria Municipal Adjunta de Cultura por meio do Departamento de Histórias e Museus da cidade dentro do programa de Educação Patrimonial. O Cultura em Foco está agora ao vivo pela Rádio Câmara de Sete Lagoas 103,5 e para você que acompanha também sempre a TV Câmara canal 11.2 e nas nossas redes sociais oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. No nosso programa de hoje, tenho o prazer de receber o novo secretário adjunto de Cultura de Sete Lagoas, Geraldo Magela Pontes, mais conhecido como Geraldinho Caldo da Lua. Ele assumiu a função no início do mês de maio, com grandes desafios na área que sofreu muito com a crise da Covid-19. Geraldinho é professor aposentado, músico, flautista engajado em várias ações sociais junto com a comunidade, entre elas o Caldo da Lua, com 10 anos de idade, Grupo de Prevenção ao Suicídio, Playground das Praças do Carmo e Cercadinho via Mutirão, Instituto das Águas no Sítio dos Tropeiros, revitalização do Coral Dom Silvério, atualmente envolvido no projeto de combate à fome através da produção de alimentos à base de soja e criação do esporte paralímpico na cidade. Nós vamos conversar também com a nossa grande amiga sempre aqui no Cultura em Foco, Shirley Fonseca, que é historiadora do município, também participa sempre do programa, é quem eu agradeço a presença mais uma vez. Shirley, obrigado. Bom dia, ouvintes da Rádio Câmara. Para mim é um prazer novamente participar do Cultura em Foco. Geraldinho, prazer em receber aqui no Cultura em Foco, Rádio Câmara e TV Câmara. Bom dia, um prazer estar aqui. Geraldinho, como foi sua caminhada na área cultural até chegar a essa secretaria tão interessante, né, que é a Secretaria de Cultura? E conta um pouco da gente, da sua trajetória aí, como músico, professor. A minha porta de entrada na música e na cultura, acho que com uma boa número de jovens aqui da cidade, foi pelo Coral Dom Silvério. O acesso foi o Coral Dom Silvério. Numa época que a arte era uma coisa para elite. É só quem podia pagar, tinha uma aula de piano, uma aula de dança, e a gente lá do Garimpão não tinha esse acesso. Então a porta musical para a gente foi graças ao Coral Dom Silvério. Eu tive o prazer de entrevistar aqui na Rádio Câmara e TV Câmara o João Lucas, que esteve aqui, está completando 60 anos o Coral Dom Silvério. Isso, exatamente. E eu disse a ele que a história do Coral Dom Silvério se confunde com a cidade de Sete Lagoas, né? Sim. Não só o coral, também com 115 anos da banda União dos Artistas. E isso, eu perguntei para ele, né? As pessoas naquele passado distante, né, no começo aí dos anos 60, né? E 63, né? Fazendo agora 60 anos. As crianças, vou cantar. Era uma forma de introduzir a criança na cultura indiretamente, né? Os pais não tinham essa noção que aquilo já era uma inserção cultural. Exato. E, na verdade, eu tenho um vínculo com as duas instituições que você citou. A banda de música, porque meu pai e meu tio tocavam na banda. São esses ferroviários? Não. Foi fundado, né? Surgiu, mas tem história, né? Sim, a surgiu banda lá, né? A banda mas o meu tio e o pai não, vieram depois. Então eu tinha um orgulho de carregar a pasta ao lado do clarinetista, levando as partituras. Então, marcou para mim também essa questão, sabe? Então, assim, a ficar na rua, o bairro onde eu nasci, infelizmente, eu tenho lembranças de amigos, colegas. Qual bairro? O Garimpo. Santa Luzia, né? Carinhosamente a gente chamado. fala o Garimpo na época. Eu fui criado ali no bairro. Hoje o Garimpo é Santa Helena, Cambuí, Semig. Semig. Recanto da Serra. Então, o nosso meio ali, eu percebo aqueles que tiveram um encaminhamento e uma boa parte que não tiveram. Então, para nós, foi um divisor de água, sabe? Hoje, o João Lucas, já com 94 anos, hoje está sob a direção do Amauri, o Franco Labate, eu. Tem um grupo de fora. O João está descansando. Passou o bastão, né? Sim, sim. Ele mora lá ao lado, tem lá os cuidados que ele merece, né? Ele, professor aposentado. E lúcido. Quebrou a bacia há pouco tempo. Arrumamos uma cadeira de roda. A cadeira de roda não cabia na casa. Ele andando para
muito forte ele. Ô, Geraldinho, a gente acha interessante, o João Lucas esteve aqui falando das dificuldades. Ele passou praticamente os 60 anos, diz ele, entre aspas, pedindo esmola, né? Batendo de porta em porta, me ajuda aqui. Ele citou algumas pessoas que sempre estiveram ao lado dele. Eu posso Mas afirmar, é uma dificuldade de cultura, Sim. né, Shirley? Moro ao lado, minha mãe mora ao lado. Algumas vezes levamos almoço para o João. Ele disse, ele citou alguns nomes, de repente foi da sua mãe. Levamos almoço para ele. Ele Nós falou, tá precisando de quê, João, né? E o doutor Amauri tem feito isso recente, né? Ele corre atrás para que o coral não desapareça, né? Continua da mesma forma, né? É incrível, né? Essa questão de terem pessoas que lutem para que as instituições não desapareçam na cidade. Infelizmente, né? Aí é que entra aquela velha história que a gente vem falando sempre, né? Dar valor à história, né? Não Sim. deixar ficar perdido pelo tempo. Olha o coral, o que tem de pessoas. Ele teve aqui na Câmara Municipal, o presidente da Câmara Municipal, Caio Valassi, você falou, foi cantor dele. Quer dizer, as crianças, né, naquela época passaram pelo e é preciso, né, que todos os setores da sociedade olhem, né, para essas instituições que fazem isso que o Geraldinho acabou de falar, tirem as crianças do risco social, né? Então, a cultura, ela tem esse potencial e é uma das funções e um dos objetivos dela, né? A gente está falando, Geraldinho, vamos citar aqui, claro, né, na cidade não todo, mas o bairro Santa Luzia ali, o nosso famoso garimpo, também, assim, por mais das dificuldades que tenham tido de inserção cultural naquela época, mas, assim, é recheado de coisas interessantes. É um bairro né? rico de história. É um berço cultural. A gente vê ali a Guarda de cidade. Congo, a escola 10 para as 10, né? A gente vê ali várias Congado, né? Os terreiros, muito né? Os terreiros que a gente tem que ressaltar isso para a gente os terreiros de matrizes africanas, a gente tem que ressaltar isso para a gente tirar esse preconceito em relação a esse tipo de cultura, né? Se a pessoa não enxerga como religião, que ela enxergue como cultura. E o Santa Luzia, ele tem isso, né? Ele agrega várias partes da cultura. Ali merece um livro. Aquela merece, região, né? Um livro. Não é um livro pequeno, não. É um best-seller, né? Uma coisa, algo... E tem o doutor Amauri, que quer criar um centro cultural ali na região, né? Foi interessante, porque quando nós tentamos levantar o coral 4 vezes, e não dava certo. E, de repente, a Amauri chegou com um projeto do René Guimarães. René Guimarães, que é o Espaço Cultural. René Guimarães. Olha, tantas salas sobrando, Amauri, bem-vindo. De repente, Amauri, assume esse... Toma que a criança agora é sua, claro. Toma que a criança... Até brinquei. A esposa fica brava com ele, porque ele pegou corpo e alma ali. Não encarnou. pode ficar só na lembrança dos netos, né, dos filhos, que às vezes fala assim, meu pai fez parte da Guarda de Congo. Porque não adianta esse meu pai era da banda União dos Artistas. Gente, peraí, vamos ver então essa origem, vamos resgatar alguma coisa, vamos buscar fomentar tudo isso, porque é o mais importante, senão fica pelo caminho mesmo, a gente sabe disso. E agora, né, o governo lançando algumas formas de ajudar. Editais, né? Temos aí agora a parte do imposto de renda que pode ser destinado, né? Sem onerar em nada na sua vida financeira. Você tem que declarar, coloca lá 3% para a juventude, 3% para o idoso, né? Fica na cidade. Ninguém pode reclamar que é falta de recurso. Agora não. É questão de empenho, envolvimento, comprometimento. Né? Conhecimento. A temática do programa hoje, né, segundo a pauta me disseram, é uma analogia simples, que você acabou de dizer agora, é como se fosse uma árvore. A raiz é o passado, o tronco, agora o presente, esse comprometimento. A folhagem, os frutos, é a esperança de algo melhor. Sim. Então não adianta você pensar no futuro sem ter um vínculo no passado. Se você não sabe de onde vem, qualquer caminho serve. Exato. Aí o que você pensa? Hoje nós temos um excesso de informação via celular, via computador. Você está conectado com o mundo inteiro, mas não está conectado com a sua realidade. O seu local, o seu mundo aqui. Nós temos aulas de História do Brasil, História Geral,
mas não tem história daqui. Mas que é a nossa função enquanto a função educação da patrimonial, né? É que a nossa Essa função que é a essa. posição. É com você, Shirley. Mas o que a gente sempre destaca no nosso trabalho de educação patrimonial, que a sociedade ela tem que ter uma identificação com o espaço dela. É igual aqui, nós estamos falando da Banda União dos Artistas, Coral Dom Silvério. Quem é da comunidade, da sociedade Sete Lagoana que conhece de fato a história da fundação da Banda União dos Artistas, do Coral Dom Silvério, da importância do João Lucas como maestro, do Geraldinho, doutora Mauri hoje. Então, a sociedade, a comunidade já tem que estar inserida nesse contexto todo. Exato. Porque a gente recebe muita crítica, né? A nossa secretaria, a nossa Secretaria de Cultura, ela recebe muita crítica, mas as pessoas não sabem o tanto que a gente tem que lutar para que... Os bastidores, né? Para que o que a gente tem apareça, sabe? Porque o que a gente tem de projetos, que eles se concretizem. Então, assim, é preciso que a sociedade também nos apoie, né? A essa necessidade da identificação. E Shirley, eu entrevisto aqui de A a Z. Sabe, ontem eu entrevistei o comandante da Polícia Militar de Minas Gerais, fazendo uma ligação do que você disse. A sociedade também tem que se ajudar. Eu tenho um efetivo para cuidar de você na segurança, mas você tem que se autoajudar. Eu preciso fazer minha parte. Né? Não deixar um celular exposto, né? Uma porta aberta, porque o efetivo que vai ali cuidar de você, que deixou um celular, né, na vulnerabilidade, vai levar a policiamento para atender aquela ocorrência. E isso serve para todos os setores, né? É aquela questão, eu sei dos meus direitos, mas eu tenho que conhecer também os meus deveres, eu tenho que saber dos meus deveres. Então, a sociedade, ela tem que estar inserida em todos os contextos, né? Vai entregar o casarão, o Centro Cultural Joaquim Drummond, restaurado, com obras de conservação e manutenção, tá? Mas qual que é a minha parte para que eu tenha aquele espaço sempre organizado? Eu tenho que ter a participação, eu tenho que ter a minha participação também. Sabe né? o que eu percebo, Geraldinho? Às vezes as pessoas, é uma tendência natural do ser humano, não sei. Eu sei muito bem o que tem na minha cidade, que ninguém é bobo. Eu sei muito bem que nós temos o Casarão, temos, né, a Praça da Estação, nós temos a Serra Santa Helena, tudo isso eu sei que tem, coloco debaixo do braço. Quando precisar alguém levantar a bandeira da cidade, e Sete Lagoas? Não, Sete Lagoas eu tenho lá a Serra de Santa Helena, eu tenho o Casarão, que é maravilhoso, mas apenas o aspecto físico. Eu tenho né? o Zacarias. Mas e as fundações? Vamos ajudar. Nós vamos precisamos da participação, né, da sociedade civil organizada o tempo todo. Não é só em determinados períodos, não. Modismo, né? Então, a gente precisa da participação da sociedade o tempo todo. Eu penso o seguinte, em relação à educação patrimonial, parece que alguns países e algumas cidades têm esse programa na escola. Que é o que a gente tem, que é o nosso objetivo agora, né? Que está sendo concretizado. Nós participamos da educação patrimonial hoje com o apoio da equipe pedagógica da Secretaria de Educação. Antes eu ia sozinha, sem essa consciência. O Luciano Lira veio, agregou, né? Mais, né, participando comigo. Agora não, a gente tem uma organização diferenciada dentro da Secretaria de Educação. Entendi. O que não acontecia antes. A questão de empatia. Vou pegar um cenário aqui e ilustrar o seu trabalho. Arthur Bernardes, 11h30. Aquela meninada que é até gostoso de ver. Né? Vida, né? Pulsa, aquela meninada pulsando infância, pulsando energia, aquele patrimônio. Se de repente aquelas crianças soubessem que, digamos, uma situação, na Revolução de 32, a estátua de Melo Viana foi julgada na Lagoa Paulina. Foi julgada na Lagoa Paulina por questões políticas. A criança que está passando ali, o pai que está passando e vê o Arthur Bernardes, que vê todo dia, ele vai ver com outros olhos. Vai criar uma empatia. A Rua Monsenhor Messias, antiga Silva Jardim. De repente eu passo em frente ao anfiteatro Redenção e saber que aquele lugar foi um lugar de comércio de escravo. Quantas e quantas vezes alguém passa naquela rua, sequer percebe detalhes históricos. Você sabe que é ao lado do Mercadão. A referência é essa. Só ao lado do Mercadão. O Mercadão que é o ponto de referência. Aí cria empatia. Se a Shirley chega com um trabalho desse, para quem tem uma visão
vai ter mais empatia ainda, vai ter mais envolvimento. Ontem eu fiquei triste porque quase na hora de ir embora, o Colégio Caetano, a Jane, a secretária lá, recebeu um e-mail, o Colégio Caetano pedindo autorização para visitar os museus. Museu Histórico, Casarão, assim por diante. Infelizmente, tá pendente, esperando a autorização do engenheiro, que eu já cobrei. Eu até me atrevi, falei, quer que eu cobro do serralheiro? Porque tá Quem faltando... que é o pedreiro lá? O que está faltando? E eu falei, olha, eu vou ter que colocar na rede social para pressionar, porque está demorando. Moroso, Talvez valesse a pena dar uma aula de patrimônio histórico para a construtora, para o engenheiro, para os funcionários que estão protelando um trabalho, o atraso que é. Que é para ontem, seja, né? A ociosidade, desculpa, não vou falar que é a ociosidade. O atraso compromete o interesse de crianças querendo participar. Sem dúvida. Não então, é simples atraso. Nós estamos travados por uma questão burocrática, sei lá o quê. Não é simplesmente um cronograma de obra, né? Essa reforma, se não houver empatia, de qual o patrimônio aqui, por exemplo, aquele soldado lá que já foi quebrado várias vezes. Em frente ao Arthur. Não fui eu, foi alguém que subiu e quebrou. Não há empatia. Agora, se ele entender que naquele soldado representa várias famílias, falta ali uma história ali, umas placas com todos os soldados, é uma sugestão, colocar o nome de todos, ninguém sabe quem foram os Eu acho uma tendência natural da tecnologia a favor da cultura, no caso daqueles totem de vídeo, que você põe na porta do Redenção. QR Code. Peraí, aí deixa eu só entrar na conversa. Sexta-feira, Sheila, já falei que a gente pode ficar à vontade. Nós temos um projeto, foi feito em 2018, com as estagiárias de arquitetura do Unifem. Nós temos o projeto de revitalização, não é nem revitalização, a gente chama de requalificação da Rua Monsenhor Messias. Então, nós tiramos todas as placas dentro desse projeto, porque a Rua Monsenhor Messias ela tem fachadas lindíssimas ainda. Então, nós tiramos todas essas placas. As meninas fizeram uma readequação do piso. Todos os prédios históricos da Monsenhor Messias, elas têm o QR Code com as plaquinhas de identificação. E esse projeto, já apresentei a algumas pessoas, e ele nunca vai para frente. Eu entreguei agora para o Euro Andrade. O Eurinho está com ele. Eu sei que ele já apresentou para o Duílio, prefeito Duílio de Castro, e eles gostaram muito desse projeto. Então, as ideias, tem também a requalificação da La Sance Cunha. Então, o Departamento de Museus e Patrimônio Histórico, a gente está sempre trabalhando, mas a gente precisa, eu espero que com você agora, Geraldinho, a gente tenha esse apoio de que alguém avance com esses projetos que a gente faz. Porque eu não tenho esse... A roda já foi inventada, né? Tem que pôr ela para girar, né? Porque assim, eu trabalho, mas eu não tenho essa abertura dentro do grupo com empresários, com pessoas que possam caminhar com esses projetos. Agora imagine, digamos que eu, você, ela, sejamos empresários. Eu vou me interessar nessa imagem QR Code, colocar minha marca. Sem dúvida. A marca da empresa. Quantos, ao acessar um QR Code com a informação do Teatro Redenção, Arthur Bernardes, assim por diante, a minha marca junto, via celular. Olha, essa é a ligação. Eu vou falar uma coisa com vocês. As arquitetas, os alunos de arquitetura do Unifem, eles têm projetos maravilhosos pegando a cidade, sabe? A Jéssica, que era uma das estagiárias, ela fez um projeto de requalificação ali da Lagoa José Félix. O QR Code foi a Maria Luísa e a Flaviana. Então, assim, lá no Unifem, eles têm grandes projetos em relação à cidade, aos espaços da cidade. É preciso que busquem esses projetos e que se coloquem e que se executem, sabe? Tem o pessoal, tem os arquitetos da prefeitura, mas eles estão envolvidos nos projetos dentro da prefeitura. Tem que fazer de repente, eles até têm esse trabalho, eu estou falando sem conhecimento, mas eu sei que dentro do Unifem, os alunos de arquitetura, eles têm esses projetos dentro dos equipamentos culturais. Mas tem que existir cabeças pensantes também, que não é só pregar um QR Code ali no Teatro Redenção, por exemplo, e deixar lá. Todo mundo tem celular na mão. E ali um fluxo de pessoas esperando o ônibus, ali na Monsenhor Messias, é algo extraordinário. Não adianta pregar lá o QR Code. Eu acho que tem que ter uma campanha tipo, sei lá, não é só o QR Code. Sabia que nesse QR Code tem uma surpresa especial para você?
A Sim. pessoa tem que ser aguçada, tem que ser provocada. Exato. Ela tem que falar assim, deixa eu ver esse QR Code. Sim. Ela se vai se E, o, deparar lá e o com... confronto maior é essa questão cultural no enfrentamento de uma sociedade consumista e predatória, né? Porque você entra com esse processo de mostrar um passado e para alguns, infelizmente, é mais fácil mandar derrubar e construir outro. E aí vem com quantas aquela, coisas- com aquela Quantas velha, né, coisas que é perdemos, máxima né? que... Não, esse é o desenvolvimento chegando. Sim, é possível conciliar os dois. Sem dúvida. É possível. Andam juntos o tempo Mas a gente fala, é um consumismo predatório. Uma pessoa que uma vez eu comentei, me permita aqui rapidamente, uma árvore que estava com semente de passarinho. Erva de passarinho. Erva de passarinho. Aí eu falei com o morador, o professor, colega nosso, sugeriu. A resposta dele é mais fácil cortar do que ter o trabalho. Vamos acabar com esse problema, É. quer ver? Pera aí. Podar, né? Entendeu? É desse jeito, gente. É muita coisa pra gente conversar, né? É. Dá vontade de passar o dia inteiro batendo papo e as coisas vão surgindo, mas a gente tem que seguir uma pauta aqui. Ô, Geraldinho, você está há pouco tempo agora na Secretaria, né? Sim. De Cultura, né? De Cultura. Conta um pouco pra gente do balanço desse trabalho já realizado. Quer dizer, a gente chega, a gente quer resolver tudo ao mesmo tempo, né? Meu Deus, me ajuda. Vamos lá, vamos pôr tudo em prática. Mas como é São que tá? 2 semanas. Né? 2 semanas. Já deu pra ter um... Mas eu estou naquela fase de ouvir, porque a minha posição ali é uma posição política de confiança. Eu tenho que fazer jus a essa confiança e fiel a quem tem competência ao que está fazendo. Então, eu me coloco a serviço de quem está batalhando. Né? Ouvir nesse momento é melhor. Então, na condição que eu estou, o que eu posso fazer para favorecer todo mundo engajado? Eu quero somar. Vou deixar de lado aquela questão hierarquia. Por exemplo, depois falaram comigo, né? Eu recebi o convite para a Casa da Cultura. Depois me falaram. É Casa da Cultura, Museu Histórico, Museu Ferroviário, Céu dos Pequis. Eu já estive lá semana, voltei domingo, estou conectado com o pessoal. É uma realidade mais carente. Então, ouvir e aprender para saber como. Eu sou um estranho lá. Então, eu preciso me envolver com as pessoas de lá que são lideranças e delegar para eles uma competência para poder continuar essa liderança. E a matéria-prima para você nesse E momento sai das pessoas, né? É matéria-prima. Eu tenho uma experiência particular com esses projetos que você citou, que nós já envolvemos. Eu não falo que eu entendo de tudo. Não entendo. Eu sei, eu falo sempre isso. Projeto para dar certo, você não chama os amigos. Chama pessoas competentes. Você garante os amigos e ganha outros amigos. Porque para coral, eu não vou chamar o meu melhor amigo. Eu vou chamar quem entende daquilo. Claro, O especialista. prevenção ao suicídio, eu Expertise. chamei quem trabalha com isso. Então lá temos que chamar quem vive a realidade lá. Eu chegar de paraquedas, a porta vai fechar. Sem dúvida. Né? Outra coisa que eu afirmo, porta e coração abre de dentro para fora. Você não chega como atrevido. Mete o pé e Não. entra, né? Conhece a realidade, respeita aquilo lá. Então, eu me considero um aprendiz aqui. Eu tenho uma facilidade. Se Sheila chegar para mim, igual ela falou agora, esse projeto, eu tenho uma facilidade para conectar pessoas daqui, Belo Horizonte, gente que possa ver. Claro que o empresário quer lucro. Sem dúvida. Então, nós podemos conectar pessoas que podem... O que eu vou ganhar com isso? Nós não temos dinheiro, mas temos a criatividade. A criatividade... A sua marca vai ser aplicada a criatividade em vira bons dinheiro. produtos, né? Eu posso ter dinheiro e perder tudo. Com criatividade e pessoas envolvidas, as coisas dão certo. A gente... Semana tivemos uma reunião da né? banda. A União comissão dos artistas. formamos uma comissão da banda. Já existe um projeto que a Regina Massa fez, tal. Vamos tirar do papel. Quem? Agora estamos atrás. Vamos pontuar. A fada madrinha que vai bater a vara de condão que vai sair aquilo do papel. Exatamente. Já tem gente de Brasília. Ótimo. Vamos esperar um pouquinho mais. Marcar um Mas cafezinho. a sua experiência de longa data, né, pelo seu currículo, interessante que qualquer pauta que colocar na sua mesa, você faz essa conexão com a pessoa certa. Comunitária. Opa, isso é para fulano. Tem o governo, tem o empresariado e tem a comunidade. Graças a Deus a gente tem essa facilidade. Né? Respeitando as características de cada um,
as coisas acontecem. E agora temos Geraldinho Caura da Lua à frente na Secretaria Adjunta de Cultura. Espero ser útil. Ô Shirley, você, né, vários ciclos nesse setor e a experiência sua e a expectativa sua para a chegada do Geraldinho como secretário? Bom, eu já gostei da fala aqui, que é nosso terceiro encontro, né, Geraldinho? Aí eu ouvi aí comprometimento, né? E uma das coisas que eu não, tenho certeza que dentro da secretaria é preciso, é valorizar o funcionário efetivo. O Geraldinho falou brilhantemente aqui, ó, eu abro a porta de dentro para fora. Eu não posso chegar e anular quem está, não. E a gente tem vivido isso no decorrer dos tempos, sabe? De secretários que chegam e que nos anulam. Não pode existir, entre aspas, política nessa coisa, né? De, eu não fui com a cara de fulano. Porque fulano perseguição. É difícil. E é por isso que não dá continuidade. Você tem que enxergar a Shirley, a Jane, o Luciano, a Priscila como profissionais. Nós estamos aqui trabalhando, né? Os projetos são feitos, a gente tenta fazer da melhor forma, mas assim, deixar bem claro que nós somos, né? Nós somos os funcionários da Secretaria de Cultura, que independente de quem seja o prefeito ou quem seja o secretário, nós vamos continuar. E os nossos projetos e os nossos ideais, eles têm que ter sequência, independente de quem esteja. E claro, ninguém está ali por acaso. Todo mundo tem um de melhor guardado. De repente falta um incentivo e falta aquela aproximação, né? E Geraldinho está chegando com e o reconhecimento do funcionário efetivo, da chance para que ele, eu não estou falando para mim, não, para os meus amigos, porque já são 18 anos, né, que estamos, então eu conheço cada um deles, dá oportunidade de crescimento deles. Isso, valorizar o funcionário, não estou falando da questão de salário, não, estou falando de questão de oportunidade, sabe? Porque assim, Jane tem os projetos dela, tem as ideias dela, a Carla Chaves lá no Ferroviário, sabe? A Carla Godoy. Então, assim, apresentar e reconhecer esses funcionários. Então, é essa expectativa que nós estamos tendo em relação ao Geraldinho, ocupando esse cargo agora. Porque a Secretaria de Cultura, ela não é só evento. Bobo de quem entra na secretaria achando que vai só realizar eventos. Né? Então, não é só isso, né? Os espaços são muitos, administrar esses espaços não é fácil. O evento acaba sendo secundário nessa história, né? Para você fazer um bom evento, você tem boa estrutura. Para você realizar um evento, você precisa do casarão bem organizado, você precisa do museu ferroviário, do histórico organizado. Então, a nossa expectativa são as melhores, né? Eu vi uma grande empresa uma vez com um programa que eu achei espetacular, chama BIS. Boas ideias e soluções. Ô Shirley, é interessante. Cada dia a gente vai. Fala pra gente do programa de educação patrimonial. Tem novidade? Tem sim. Justamente, né, dei uma atropelada aí, né? Esse ano nós estamos trabalhando com o pessoal da equipe pedagógica da Secretaria de Educação. Márcia Veiga, quem coordena essa equipe. Mas nós estamos diretamente ligadas a Gisélia, né? Gisélia Maria, deixa eu ler o nome. Pode. Coelho Leite e a Fernanda Catarina Almeida Dias. Elas são técnicas de ensino superior e elas estão conosco no programa hoje. Quando o Geraldinho falou de institucionalizar esse projeto, a gente já chegou, Gisélia deu essa ideia. Então, a minuta para que a educação patrimonial entre na grade da rede municipal. Curricular, né? Ela já está sendo elaborada, né? Que é o que nos assegura, porque eu não sou eterna, Luciano também não. Então, nós estamos cuidando dessa parte burocrática. Para dar continuidade. Para dar continuidade, né? Independente de eu estar ou não no departamento, para que haja continuidade desse projeto. E nós escolhemos esse ano 4 escolas da rede da zona rural da cidade. Quais são as escolas? Vou pegar uma cola aqui, tá? Colinha. Pedro Chaves, que é lá no Catavento, em junho. Nós já estivemos em Silva Xavier e na Estiva, conversando com diretores e pedagogos dessas escolas, né? Terça-feira nós vamos a Pedro Chaves e
também tem a Virgílio Pacheco na Lontrinha. Então, nós escolhemos, porque nós chegamos à conclusão que os meninos de zona rural, eles não têm essa oportunidade, apesar de que nós estamos, né, na era da informática, dos celulares, as crianças, muitas das vezes, elas não têm esse contato com os espaços, né? Tem crianças de zona rural que não sabem, nunca viu a Lagoa Paulino. Né? Apesar de ser tão próximos esses lugares, mas há dificuldade de vir. Então, nós elaboramos esse projeto, junto com a equipe pedagógica da Secretaria de Educação, e vamos começar efetivamente a educação patrimonial em junho. Né? Pedro Chaves, a gente começa a partir do dia 3 de junho, Regina Vitalino Botelho Silva Xavier em agosto, Renata Teixeira Guimarães, que é na Estiva, em setembro, e a Escola Municipal Virgílio Pacheco em outubro, que é no povoado de Lontrinha. Então, o segundo semestre está recheado. Todo recheado. Nós temos um trabalho extenso para fazer nessas comunidades. E é muito prazeroso, né? A gente é reconhecido e o pessoal São pequenas cidades dentro da cidade. Sim, né? Sim. E com histórias, né? Cada uma dentro das suas peculiaridades. Quando nós visitamos esses povoados na terça-feira, foi para reconhecer os espaços, para que a gente trabalhe a educação patrimonial dentro da realidade de cada um. Silva Xavier tem a estação de Silva Xavier, né, que foi importante. Temos o projeto de revitalização da estação, que está lá comigo, que a gente precisa de captar recursos para que essa estação seja revitalizada. Na Estiva, eu não sei se é do conhecimento das pessoas, nós temos um espaço que chama Três Cruzes, que é um cemitério escravo. A comunidade de lá, toda sexta-feira da Paixão, eles se reúnem para rezar lá. Nós começamos a fazer o registro dessas Três Cruzes como bem imaterial, mas faltou conteúdo para que a gente feche. Agora, a gente voltando para lá para fazer educação patrimonial é um dos nossos objetivos, recolher mais dados para a gente registrar o espaço como bem imaterial. E Lontrinha também nós vamos lá, é o último espaço que a gente vai visitar. Colher dados para a gente trabalhar a educação patrimonial dentro da realidade de cada comunidade. E o mais interessante e satisfatório é quando você chega numa região dessa e descobre coisas como essa aí, né? Três Cruzes, que o pessoal se reúne, cemitério de escravos. Que tá pouca dentro gente, da nossa cidade, gente. Pouca isso é gente, nosso. Isso é meu, me dá aqui que eu quero. Pouca gente né? conhece essa história, né? Eu conversando com algumas pessoas lá da Secretaria de Educação, eles não conheciam essa realidade, né, da comunidade. Então, a gente faz esses levantamentos históricos, né, e traz para dentro da educação patrimonial para que as próprias crianças conheçam a realidade do seu espaço. Verdade. O Geraldinho, eu já estou na reta final do programa, gente. A gente está aqui com Cultura em Foco, para você ligado à Rádio Câmara de Sete Lagoas e também acompanha sempre a nossa programação pela TV Câmara, canal 11.2. A gente sabe que os equipamentos culturais da cidade, eles passam aí, claro, né, por um catálogo, inventariados ou tombados, né? E essa responsabilidade da preservação é feita pela Prefeitura, Geraldinho? Preservar esses equipamentos? O cuidado, sim, a responsabilidade direta, né? Assim, eu até percebi algumas obras de arte, porque devido à Casa da Cultura lá, para reforma, alguns quadros ameaçados de... nós preocupação, sabe? A Pinacoteca tem quadros valiosíssimos ali dentro. Né? E ali precisa de um curador. Tem que cuidar de alguma coisa, né? A gente sabe que se existe, tem que ser cuidado. Agora, quem? Precisamos de um curador lá naquele espaço embaixo. Você olha, dá pena. Até o material também do Zacarias, algumas coisas precisam urgente. E o tempo é imperdoável, ele não espera. Quanto mais demorado, mais complicado fica. Né? Vai deteriorando com o tempo tudo, né? Então, por isso que eu falo, a importância de ter consciência desse valor histórico, sabe? Não tem uma responsabilidade assim, é para ontem. Precisa ter isso, né? São objetos que têm uma história, uma carga de tempo, uma carga de passado, de gerações e gerações, para de repente se perder. Né? Eu queria fazer uma colocação. Como diz assim, né? Acabou. Eu acredito muito que quando se
elege um secretário adjunto, vou colocar que o Geraldinho está responsável pela cultura, ele tem que ter esse olhar, esse conhecimento, sabe, de arte, de história, porque colocar uma pessoa só por colocar é complicado, porque ele não tem o mesmo olhar. Bibelô de enfeite é meio esquisito. Ele não tem esse mesmo pegar olhar. um locutor aqui e colocar como secretário de saúde. Ele não tem esse mesmo olhar, dá. sabe, esse carinho, e não dá importância, né, a determinados, ao acervo, né? A falta de segurança, por exemplo, igual o Museu Ferroviário, a gente percebe algumas coisas assim que é vulnerável. Com todo respeito ao pessoal que é os moradores, né, de rua, mas às vezes compromete alguns lugares que precisam de um cuidado maior, precisa de segurança. É muito aberto, né? Muito aberto, é muito exposto. Tá vulnerável demais, Sim. né? Em 2018, eu atuava como gerente e no vai e vem, algum amigo falou comigo que no Ferro Velho tinha uma caldeira da época da... Sim. Aí nós conseguimos um ex-aluno meu, Ângelo Moss, que mexe com caminhão MUC, fomos lá e buscamos e colocamos de volta, resgatamos, tá lá no jardim. No Que legal, jardim. hein? Não sei se o lugar é aquele, sabe, mas resgatamos. Tem muita coisa aí que tem que ser somado. Não, sabe? e você tem que provocar mesmo as pessoas. sociedade, sim. Porque é o que nós falamos no programa anterior, né, Shira? A gente provocando as pessoas, de repente elas falam assim, olha, eu tenho algo que meu pai deixou do passado, esse ferroviário. Alguém tem jogado no fundo de um quintal, de uma fazenda, de um sítio, um material interessantíssimo, né? Me que permite pode- uma comparação. Por exemplo, um papelzinho de bombom. Eu vou comer e jogo no lixo. Mas se alguém me dá o bombom com uma carga de carinho, aquele papel tem um outro significado. Exato. Ele vai ser guardado dentro da página de um livro. Daqui uns anos, aquele papel de bombom não vale nada, mas para mim vale. Então, talvez esse papel de bombom seja uma história contada para essa geração de crianças, para saber que meu avô, meu tio, vincular a história com a nossa família, saber que nessa rua já passaram várias gerações. É igual na igreja Santa Luzia, meu bisavô que fez o cenário, o lustre. Então eu vou na igreja, eu olho para aquele lugar, eu não olho o lustre. Eu vejo a história de alguém da minha família. Você tem certeza que o No avô Teatro tá ali... Redenção eu vejo a história dos escravos. Sabe, tentar vincular essa nova geração, porque a velha geração é complicado. Educar a velha geração é complicado. É mais já está complexo. viciada. Tirar as manias, É. né? Tem que Agora, pegar a cabeça Tem novinha, que tá virgem, trabalhar né? com a nova geração. Essa meninada, criança é igual esponja. Ela absorve o que nós proporcionamos para ela. Se você proporcionar veneno, é veneno. Se proporcionar amor, é amor. É. Se proporcionar respeito, é respeito. E os pais, se querem dar um valor patrimonial para a cidade, para eles aprender a respeitar o espaço da cidade, comece dentro de casa. Ensine eles a arrumar o quarto, ensine eles a arrumar o espaço dele, do portão para fora ele aprender isso. Se ele não Exatamente. aprende a respeitar nem o espaço da casa dele, Ele não vai você acha que ele vai patrimônio respeitar histórico patrimônio nenhum. histórico? É verdade. Gente, estamos chegando ao final de mais um Cultura em Foco, agradecendo aqui de coração, né, a presença agora do Geraldinho Caldalu. Vou te chamar assim, Geraldinho. Que chamava você pelo nome, ninguém Acho nem que atende, né? Eu acho que até esqueci meu nome. Que o Luciano, nosso Geraldo produtor, perguntou Magela assim, Pontes. coloca o nome dele no lettering Geraldinho Caldalu ou não? Eu falo assim, eu não sei, se deve, vontade. quem que é esse cara? Quem é a pessoa? Antes do Caldalu era Geraldinho da Flauta. É. Jogar flauta. Depois teve vários apelidos, agora ficou Caldalu. Agora não tem jeito, tá carimbado. Você falando aí como é que as coisas perduram por muitos anos, né? A minha esposa, ela recebeu do Chico Xavier um pedaço, uma folha de árvore. Uhum. E ela colocou dentro de um livro exatamente isso. Ela tem até hoje. Isso já se Vale vão mais alguma de coisa? 30... Não vale. Não, mais de 40 anos. Ele deu, é aquela coisa de que você disse, né? A história, né? que Essa é folha é uma folha, tem milhões aí no chão, mas o essa que folha... carrega, né? Então, no museu, tem as folhas da história do nosso passado, que a gente precisa aprender a ver com carinho, outros olhos, Com outros né? olhos. Estão aí, não é virtual, tá lá, pode ir lá presencialmente. Exatamente. Ô Chile, você é a nossa parceira de toda sexta-feira, né, das Obrigada. sextas-feiras aqui do nosso Cultura em Foco. Obrigado mais uma vez. Eu que você agradeço é uma pessoa, muito. assim, iluminada. Obrigada. E o melhor de tudo, ainda mora na roça. Moro Eu na invejo- roça. A gente fala que é inveja Ai, meu doce. Deus. É inveja doce que Eu fala? acho...
É branca, Inveja né? branca, né? Branca. Inveja branca. É. Eu moro na roça, sim. Faço não, Sheila. Volta pra cidade. Trabalho na cidade, mas a roça não sai de dentro de mim, não, gente. A Sheila é da roça, mas a roça não sai dela. Não. Geraldinho, eu vou te incomodar mais vezes para que você venha aqui. À disposição. Se eu puder ser útil, com prazer. Porque a gente tem que falar muito desse setor seu que está precisando de um sacode, e eu tenho certeza que você está com todo o gás e vai fazer o melhor trabalho possível. Volte mais vezes. Obrigado pela sua presença. Eu aproveito a oportunidade porque eu sei que sozinho eu não consigo fazer nada. Quero aproveitar a oportunidade porque quem puder ajudar, quem puder somar, sabe? A gente tem a ideia, a gente tem que ter a humildade de saber que eu tenho uma determinada ideia, mas não é competência minha. Eu tenho que entregar para quem consegue executar, né? E falo sempre, não importa quem faça, importa que aconteça, sabe? Agradeço a atenção, o carinho. Obrigado, então, viu, gente? Comigo. Nós que agradecemos muito. muito. Bom fim de semana para todos. De ser mãe, Sheila? Não sou, não. Mas feliz dia da vovó, que foi mãe. Vai ter meus cachorros lá, né? Sou mãe de pet. Meninos pets hoje são filhinhos mesmo, né? Não, mãe de pet. Geraldinho, obrigado mais uma vez. Um abraço, gente. Gente, assim fizemos mais um Cultura em Foco aqui pela Rádio Câmara de Sete Lagoas e TV Câmara, canal 11.2. E você também acompanha sempre pelas redes sociais oficiais Câmara Municipal de Sete Lagoas. A gente se encontra.